A paz do Senhor, irmãos e irmãs, bem-vindo ao canal Jesus Cura. Eu sou o Carlos Alexandre e hoje eu falarei um pouco sobre Jesus. Jesus, o Senhor que cura, né? Hoje eu estava pensando sobre o que falar, né? Sobre qual seria o tema desse vídeo de hoje, porque eu nunca programo, eu sempre pergunto ao nosso Senhor sobre o que eu devo falar. Eu só tive a ideia agora há pouco, né? Então, quando eu pedi para o meu Senhor me mostrar, né, sobre o que eu deveria falar, ele me falou, meu Senhor, ele falou assim para mim, né? Fala-me sobre um pouco sobre mim, sobre as minhas curas, sobre o que eu posso fazer para aqueles que querem ser curados. Então hoje eu falarei um pouco sobre Cristo, né? O Senhor da cura, né? Jesus Cristo, quando se fez carne, quando ele esteve aqui na terra como homem, ele curou muitas pessoas. Ele curou o cego, ele curou o leproso, ele curou a mulher do fluxo de sangue, né? Ele fez várias curas, mas a cura do Senhor, ela vem através da sua compaixão, sabe? Do seu coração, que é um coração tão bondoso, um coração que emana muito amor, sabe? Jesus, quando quer, Ele nos cura, sabe? Mas a gente tem que estar disposto para isso, a gente tem que estar com o coração aberto, sabe? A gente, para conseguir a cura, Jesus pode nos curar no momento que Ele quiser, mas quando a cura vem do que a gente quer, do que a gente busca, do que a gente precisa, o milagre é maior, sabe? E às vezes, para a gente ser curado, a gente tem que procurar dentro de nós mesmos, sabe? A gente tem que ir atrás da nossa essência, a gente tem que ir lá na nossa essência e ver exatamente a parte de Deus que está dentro de cada um de nós, sabe? A gente tem a bondade, a gente tem a compaixão, a gente tem a parte divina, a parte do nosso Senhor dentro de cada um de nós. A gente só precisa acessá-lo, sabe? E muitas das vezes a gente acaba esquecendo, né? Nessa vida tão corrida, nessa vida tão sofrida, sabe? Nessa vida que a gente é provado o tempo todo. Às vezes a gente acaba esquecendo de acessar a nossa parte divina, aquela parte que veio de Deus, aquela parte que é a nossa essência. Se a gente buscar a nossa essência, a gente vai descobrir que a parte divina ainda está dentro de nós. A gente só precisa acessá-lo, a gente precisa resgatá-lo, a gente precisa buscá-lo, sabe? E quando a gente busca o nosso melhor dentro de nós, e a gente acreditando no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da cura, a gente consegue acessar coisas que às vezes a gente acha que não é mais possível, mas sim, Jesus Cristo nos mostra que é possível. A gente só precisa acreditar, acreditar que Ele nos curar, acreditar que Ele vai nos libertar, acreditar que Ele é o nosso caminho, acreditar que a cura vem somente dEle e que para a gente ser curado a gente precisa muitas das vezes nos permitir, porque é através da nossa permissão que Jesus Cristo consegue nos acessar. Ele consegue nos acessar através do nosso coração, através da nossa fé, através da nossa bondade, através da nossa compaixão, através da nossa mão amiga, através dos nossos sonhos, através do que a gente é, através da nossa essência, através da nossa bondade. Então ele precisa pegar e acessar algo de bom que a gente tem, algo que se aproxime dele. E a gente tem várias coisas que aproximam do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente só precisa parar, refletir e pensar, né? Senhor, mostra para mim o que eu tenho de bom e o que o Senhor pode usar em mim que possa me curar, me curar. A gente pode ser curado de uma enfermidade, a gente pode ser curado de uma mágoa,
a gente pode ser curado de uma depressão, a gente pode ser curado de um trauma, a gente pode ser curado de uma fratura exposta, a gente pode ser curado de um pecado, a gente pode ser curado das drogas, a gente pode ser curado de várias as formas, sabe? E todo mundo, sem exceção, tem algo dentro de nós que precisa ser curado, sabe? E essa cura, às vezes, é algo que a gente nem imagina. Pode ser algo simples, pode ser a falta de um perdão, sabe? A falta de perdão nos aprisiona. E sem o perdão, Jesus Cristo não pode fazer muita coisa em nós, sabe? O perdão é a primeira coisa que a gente tem que liberar. É só através dele que a gente consegue acessar outras coisas, outras portas podem se abrir, é através do perdão, sabe? E perdoar é o melhor caminho. Perdoar é o que faz a gente chegar mais próximo do nosso Senhor, é através do perdão. A partir do momento que a gente perdoa, a gente está com o nosso coração mais limpo, disposto, sabe? Jesus consegue nos acessar. E nos acessando, ele começa a fazer uma mudança interna, uma mudança da nossa mente, uma mudança do nosso coração, uma mudança das nossas atitudes, sabe? Então, é perdoando que a gente consegue acessar a luz. E eu passei por isso. Eu passei por esse processo. Quando eu conheci Jesus, quando ele se mostrou para mim, eu estava num momento difícil da minha vida. Estava com muito rancor no meu coração, muita raiva, muito ódio, sabe? Com muito com muita sede de vingança, de justiça, de querer o mal para quem fez o mal para mim. E a partir do momento que eu conheci Jesus, que ele entrou em mim e começou a trabalhar, começou a me limpar, eu percebi que o que eu estava procurando, o que eu queria, não era o que ele queria para mim. E ele me mostrou que às vezes a vingança não nos leva a nada. A vingança nos torna a gente ser mais amargo, mais rancoroso, uma pessoa com muito ódio no coração. Isso não nos faz bem, sabe? Então Jesus é o Senhor da cura, é aquele que cura a todos, sem exceção. Você só precisa permitir que ele acesse a cada um de nós, permitir que ele entre nos nossos lares, permitir que ele entre em nossas famílias, sabe? Jesus Cristo pode curar qualquer coisa, pode curar a mim, a você e a todos. Então, você que está passando aí por um momento difícil, tipo eu, que agora estou no fim de um ciclo, de uma aprovação, porque estou voltando para o Brasil, iniciarei a Igreja Jesus Cura, porque quando ele apareceu para mim, que ele me curou, ele me falou: meu filho, eu quero te usar como exemplo para curar outras pessoas. Você levará a minha palavra para os quatro cantos do mundo. E a sua igreja, a minha igreja, né? Porque a igreja não será minha, a igreja é de Cristo. Se chamará Jesus Cura, porque Jesus cura mesmo. Eu sou prova disso. Além de ele me curar, ele me transformou como homem, como pessoa. E agora que eu estou preparado para seguir a obra do Senhor, provações eu estou tendo. O inimigo está furioso, o inimigo não quer que Jesus transforme vidas, o inimigo não quer que eu sirva de exemplo para outras pessoas, para que elas possam ver em mim um pouco do nosso Senhor Jesus Cristo, para que ela olhe para mim, para que ela ouça o meu testemunho, que ela perceba que nada está perdido. Jesus pode salvar a quem Ele quiser, a gente só precisa nos permitir.
E quando eu tive essa noção mesmo, né, do quem é Jesus e do que Ele pode fazer, foi ali onde a minha vida tudo começou a se transformar para um bem maior, se transformar para um propósito. Então, hoje em dia, eu nunca fui uma pessoa de ter propósitos, eu sempre deixei a vida me levar, nunca fui de fazer planos. E hoje que eu estou com Cristo, eu descobri qual é o meu propósito. Estou seguindo Ele. Vou te falar que está sendo fácil? Não, não está. É difícil, muito difícil. É um processo árduo. Mas a única certeza que eu sempre tive e tenho é que Jesus está do meu lado. E Jesus estando do meu lado é a única coisa que eu preciso, que você precisa. Porque Ele nos direcionar para um caminho melhor para cada um de nós. Então, eu quero pedir para você que está acamado em cima de uma cama, você que está passando por uma provação, você que está passando por problemas financeiros, para aquela pessoa que está sem alimentação, aquela pessoa que está na rua, para aquela pessoa que é morador de rua, aquela pessoa que está nas drogas, aquela pessoa que está passando por um problema de saúde grave, problema de coração, aquela que está passando por câncer, por uma depressão severa. Eu peço e Jesus também pede que a gente confie nele, que a gente se aproxime mais dele, que a gente tenha mais contato com ele, que a gente tenha fé nele, ele pode nos ajudar. Você só precisa falar, orar, ore para ele, converse com ele, fala em voz alta, ele precisa saber o que a gente quer. Ele sabe o que cada um de nós precisamos, mas ele precisa ouvir da nossa boca o que a gente quer que ele faça por nós. Então ore, clame, fale com o nosso Senhor, fala, meu Senhor Jesus Cristo, eu estou passando por essa situação, eu preciso que o Senhor me ajude aqui, preciso que o Senhor me cure, que o Senhor me liberte. Converse com Ele. Conversando com Ele, Ele vai saber exatamente o que cada um de nós precisamos. Só que a gente precisa pedir. E através do nosso pedido, a cura vem. Tu pode ter certeza. Se você não puder ser curado porque já chegou a sua hora de partir, de seguir o caminho da luz, Ele vai te ajudar mesmo assim, para que tu tenha um desencarne mais tranquilo, sabe? Sem muito sofrimento, e que o Senhor e que cada um de nós possa chegar até Ele, sabe? Muito bem. Então Ele pode nos ajudar, Ele pode nos curar, Ele pode nos salvar, Ele pode nos libertar. Só precisa da gente. Ele faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. E se a gente trabalhar em conjunto, a cura vem, a libertação vem, a salvação vem, sabe? Então depende única e exclusivamente de nós. Então, diante de tudo isso, eu quero orar um Pai Nosso, tá? Eu sempre gosto de orar o Pai Nosso, porque eu gosto de orar exatamente como está na Bíblia, né? Então, em Mateus, capítulo 9, não, capítulo 10, versículo... Não, desculpa, já me enganei aqui. É capítulo 6, versículo 9 a 13. A palavra diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas, assim na terra como no céu. Opa, me confundi aqui. Desculpa, estou um pouco nervoso aqui. Eu vou ler novamente. Vamos orar novamente o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Diante dessa oração, eu quero pedir a todos que estão vendo esse vídeo que possa compartilhar, que possa curtir, para que possa compartilhar, né, com outras pessoas, e que se você curtir esse canal, o YouTube vai entender que esse canal é um canal relevante, e ele entendendo isso, ele vai entregar para outras pessoas, ele vai entregar para mais pessoas que querem a cura do Senhor, querem ouvir um pouco da palavra do Senhor. Então eu peço a todos vocês que estejam vendo esse vídeo, que a gente tenha um bom final de semana, que a gente possa fazer uma semana com muita glória, sabe? E que a gente pode ter certeza que sim, Jesus é o caminho, Jesus é a nossa salvação. Então ele pode me ajudar, ele pode te ajudar, ele pode ajudar a todos. Basta a gente acreditar. Amém. Até a próxima semana.